episódio 2 do nosso Pode Falar Português, do Brazilian Play and Learn. Eu sou a Bia Borim. Eu sou a Mariana Leite, diretamente do meu closet. Afinal de contas, é isso que o povo quer saber, né? A gente quer saber Uhum. se a Mariana conseguiu organizar o closet depois que a mãe dela voltou para o Brasil. Não, mas eu comprei uma peça nova, que eu quase nunca compro roupa. Eu comprei essa blusa aqui, ó. Eu estou muito feliz e querendo usar, é uma coisa assim colorida, para o frio que tá fazendo em LA. Então eu posso mostrar a peça nova que eu comprei esse mês. Ótimo. Então, você tem que ouvir esse podcast, ou ver o podcast até o final, porque a Mariana vai Saber o que é que mostrar eu a peça. comprei. Exatamente, a gente vai querer saber onde ela comprou e quanto ela pagou. Afinal Isso. de contas, estamos nos Estados Unidos da América, não América, porque não ensina aos nossos alunos que aqui é a América. América tem América do Norte, América Central e América do Sul. Então, ela comprou nos Isso Estados mesmo. Unidos. E hoje a gente Nos tem Estados Unidos. uma convidada especialíssima que, na verdade, foi quase que um oráculo para mim e para Mariana, porque, como vocês viram no Uhum. episódio 1, a gente começou a falar de português como língua de herança, mas sem saber que existia essa expressão, o que era ensinar português aqui nos Estados Unidos para essa criançada. E foi por causa dessa mulher que a gente chafurdou o nosso conhecimento, né? Todo. A gente entrou numa que a gente nem sabia onde ia levar, tivemos que estudar, fazer PCC, Ah, foi puxado, mas lembra? foi bom. Foi Não ótimo. basta. Lembra? Foi ela que nos obrigou a nos transformar em educadores de português como língua de... A gente foi da primeira turma de especialização dessa senhora, que é a Felícia. Felícia, por favor, fale um pouco aí sobre você. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui, Felícia. Antes da Felícia se apresentar, a gente queria já no começo agradecer mais uma vez. A gente sempre vai agradecer o apoio da grant do Latin American Institute da UCLA. É por isso que a gente está fazendo esse podcast, é por isso que a gente quer registrar, né, não só pessoas que trabalham com português como língua de herança, pais e mães. A gente quer fazer um registro, na verdade, né, e deixar para todo mundo escutar, deixar acessível. Então é isso. Felícia, fala. Ai, gente, eu estou muito emocionada, porque não só são vocês, mas esse é o meu primeiro podcast, sabia? É, eu nunca participei de podcast, e ainda um podcast para falar sobre isso é muito bom. Então, eu sou a Felícia, eu sou professora desde sempre, é realmente a coisa que eu mais gosto de fazer. Férias, para mim, não são muito bacanas, porque eu deixo de, né, de interagir dessa maneira, apesar de terem os meus sobrinhos, que eu acabo, né, também sendo professora. Uma dos meus sobrinhos, a minha sobrinha está fazendo 4 anos hoje, e com ela a gente só conversa em inglês, desde quando ela nasceu. E é uma ligação muito legal. Ela só responde em português. Igualzinho os falantes de herança só respondem em inglês, e igualzinho os falantes de herança, ela tem umas coisas muito interessantes. Ela diz assim: eu conheço esse lugar. Não, eu sei esse lugar. Eu sei você. Ou, para de me empurrar. E eu, poxa, né? Então é muito interessante como essas coisas funcionam, e eu acho que esse é o jeito que a minha vida, assim, né, vai para frente. Então eu tenho sido professora desde sempre, e no PLH, ou com o PLH, eu estou envolvida oficialmente desde 2009, daí dando aula para professores, para crianças, para adultos, sendo pesquisadora também, fazendo muitas coisas. Arrasou. Mariana, primeira pergunta para a Felícia. O que que você... É tanta coisa. Cadê você? Unmute você. Ai, que coisa horrorosa. Eu sou tão ruim de tecnologia que eu me mute para Felícia poder falar, e eu queria falar, não sabia. Ai, gente, eu sou mico total. Mas enfim, então eu consegui, porque eu comecei a falar, porque o app é mais inteligente que eu. Aí quando eu comecei a falar, ele perguntou: você quer o mute, senhora? Senhora, senhora. Então, isso é a tecnologia, né? A inteligência artificial. Mariana, Mas você sabe que quer falar com a Felícia? eu quero falar com a Felícia. Felícia, eu e a Bia, nós somos educadoras de português como língua de herança
num fluxo que a gente, de mães, né? Acho que de mães que queríamos e queremos que os nossos filhos falem português, e nós éramos professoras de teatro no Brasil. Então, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente meio juntou o útil ao agradável, a necessidade de que os nossos filhos falassem português, uma coisa que a gente sabe fazer, que é ensinar, que é brincar, e a gente virou professora de português como língua de herança e fomos atrás de uma formação com você, e o nosso nível, né, de entendimento da questão foi subindo esses degraus. Mas eu tenho muita dúvida, é uma coisa que eu sempre... Quem somos nós? Quem são essas pessoas que chegam nos Estados Unidos e se interessam em ensinar português como língua de herança? Quem são, Olha, Felícia? dados fresquinhos que estão para ser publicados pelo novo livro. Anete, não. Anete? Anete também. Esses dados, a Anete participou de parte dessa visita. Nós somos 92,8% mulheres. Não só como professoras, como pesquisadoras. Então, a minha última pesquisa foi fazer um levantamento de teses, de dissertações, de artigos, capítulos de livros e iniciativas, né, que daí era a pesquisa da ANET, nós juntamos os dados e a gente percebeu isso. Então, essa pessoa, ela é uma mulher brasileira, porque a gente está falando do português como língua de herança de vertente brasileira. Isso muda totalmente quando a gente fala de Portugal. Nós somos todas formadas, mas não necessariamente em educação, muito menos em alguma área de educação linguística. Nós temos uma, que eu chamo de uma brasilidade aflorada, porque se não fosse isso, nós não teríamos essa preocupação, porque eu acho que todas nós podemos dizer que, apesar desse ser o meu full-time job, a gente não ganha quase nada com isso. Ganha o quê? Ganha o quê? Abraço. Abraço, beijo. Né? Gastos, cabelos brancos. Cabelos brancos. Exato. E muita história para contar, né? Sim. Então, é mais ou menos esse o perfil. Em geral, essa mulher também, ela tem visões muito arcaicas de língua, não tanto de educação, né? Haja vista que a maioria, enorme maioria, é mãe, então elas estão envolvidas de alguma maneira com a escola local, com os playgroups ou as atividades, né, para crianças pré-escolares, mas as visões sobre língua são muito arcaicas. Então, uma das coisas que eu me sinto assim mais orgulhosa é de como a gente consegue, pela formação, não por forma de catequese, mas por forma de reflexão, fazer com que essa mulher diga, nossa, mas é muito mais que isso. Né? Então, eu tenho o caso de uma professora que se sentia na obrigação de combater o outro que combatia ela falar português com a filha. E ela tinha, inclusive, uma coreografia que era de armas, assim, sabe? Controlando pessoas. Aqui, e hoje em dia, ela fala... Exato. Ela fala de translanguaging. Ela fala, né, dessa fluidez dos repertórios. Então, nós, em geral, temos esse perfil antes, e aí esse perfil depois, de formações e de discussões. Né? Mas você acha, nessas suas pesquisas e nessas suas andanças, que as pessoas vão atrás de uma formação para entender melhor o que é português como língua de herança, ou ainda são muito apegadas numa ideia do que é o português, do ensino de português brasileiro? Então, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com você e com as nossas colegas e com a nossa formação, e lendo texto e trocando com todo mundo que fez o curso com a gente, é a diferença entre ensinar português para uma criança monolíngue, ensinar o português lá no Brasil, na língua portuguesa, a aula de língua portuguesa da terceira série, e ensinar o que é o português como língua de herança. E eu fico me perguntando se essas pessoas que estão trabalhando com o português como língua de herança fora do Brasil têm essa noção ou ainda estão apegadas à lógica
do ensino de português para criança brasileira, que tem português como primeira língua? Eu queria só adicionar uma coisa, Felícia, porque como essas pessoas não são formadas, geralmente, né, em línguas, ensino de línguas, Em letras, fizeram letras. enfim, existe aí uma mistura entre língua e cultura, né? Quero dizer, porque você falou que tem uma brasilidade aflorada, mas ao mesmo tempo ela quer ensinar português, mas isso também está misturado à identidade, à cultura, e aí ela vai ensinar a língua de uma maneira arcaica, né? Então, fica tudo muito misturado, né? Então, eu queria juntar essa pergunta da Mariana com essa questão da cultura, de transmitir a cultura, que cultura é essa, que necessidade é essa? É a necessidade da criança aprender a língua portuguesa, ou a primeira necessidade é a criança ter esse sentimento de sensação de pertencimento a uma cultura? Então, em geral, aí eu já estou reverberando os dados de outros pesquisadores, do Everton Costa e da Gláucia Silva, que, né, de alguma maneira eu recupero e reverbero também pelas minhas observações. Em geral, a professora de PLH, ela não quer formação, porque ela custa, porque ela demanda tempo e porque ela demanda reflexão e mudança. Então, o que nós, como pesquisadores, temos percebido é que, por mais desejo que exista, por mais que exista até na fala de algumas, isso é uma missão, né, para essas crianças, existe assim mas eu preciso que isso seja prático. Então, o pesquisador usa até essa palavra, elas estão em busca de receitas, que é exatamente aquilo que eu combato, no sentido de que boas práticas devem ser compartilhadas, mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei. Você diz que elas estão em busca, por exemplo, de um livro que tenha o planejamento da aula, ela vai lá e vai dar essa aula que está no livro, por exemplo. Tipo, entendi. Eu vou até ser um pouco agressiva e vou dizer que nenhum livro, porque ela não quer gastar. Porque ela tem uma certa razão, no sentido de que as aulas dela, em geral, não representam um retorno financeiro significativo. Uhum. Mas, tendo em vista o contingente de brasileiros e de educadores e a importância de globalizar essa língua, isso é um erro, né? Você precisa subir o preço da sua aula, então. Você precisa se profissionalizar o bastante para que você se sinta confortável, porque às vezes você percebe que a professora se autodeprecia, e por isso ela coloca um preço tão baixo. E não é né? só autodepreciação, né? Porque, por exemplo, a hora média de um advogado é por volta de $100, $150, e uma professora de pré-escola ganha $16 a hora. Então, não é só a gente se autodepreciar, mas a gente começar, né, a exigir também mais respeito e retorno financeiro mínimo, né? Sim, e dos pais também, né? E a gente pode falar muito sobre isso. Assim, eu dou aula online já desde 2014, o que me tira da casa da pessoa, mas mais ou menos, né? Eu também estou na casa dela e existe, assim, às vezes, umas certas posturas que jamais haveriam na escola. Então, existe também uma importância grande de nós nos reconhecermos como educadores do âmbito não formal, que não quer dizer não organizado, não responsável, não inteligente, né? Mas voltando para a questão de língua e cultura, isso faz parte de uma visão arcaica de língua, porque eu combato essa visão de língua-cultura. O que a gente está vendo quando a gente fala em língua culta? Vocês sabem que eu sempre combato isso, né? O que a gente está dizendo, né, quando a gente fala que é uma língua cultura? Porque língua de herança se define pelo filtro do progenitor, seja ele pai, mãe, tia, tio, avô, professor. E se eu estou falando em língua cultura sob esse filtro, que cultura que essa pessoa está passando? Claro que todas as formas de ensino são formas de cultura. Ensinar é um ato cultural. Mas eu, nas minhas aulas, utilizo uma visão muito global e muito
muito plural de língua, portanto, talvez porque a maioria dos meus alunos são bastante fluentes em português, a gente pouco fala de cultura brasileira per se. Então, nós utilizamos muito a Copa do Mundo masculina. Eu escrevi um livro para eles terem esse acesso e agora eles estão me ajudando a escrever a versão para a Copa feminina, que vai acontecer ano que vem. É assim que a gente fala português, a gente aprende, a gente ensina. Isso é só um dos exemplos, né? Agora, o que a gente vê é que as professoras acabam ficando com visões muito nacionalistas de cultura, quer dizer, para elas, cultura brasileira é o Saci, que é o meu grande vilão. Saci, pão de queijo, festa junina. Quando, na verdade, se você quer ir por esse viés, existe uma riqueza muito maior. Mas há quanto tempo você está fora? Que visão que foi te passada de cultura? Porque nós também somos frutos do meio, né, enquanto nós crescíamos. Então, se a gente for falar de língua-cultura, que eu super apoio, a gente então tem que repensar o que a gente pensa de cultura. E a Mariana e eu fomos atrás disso, né? Quer dizer, a nossa cultura brasileira, principalmente se a gente tem esse viés nacionalista, ela se baseia muito em mitos fundadores, que são extremamente arcaicos, racistas, machistas. A gente vai falar sobre isso. Se a gente não for falar, aí eu prefiro falar de Copa do Mundo, entendeu? E criticar o Catar, e criticar a homofobia e tudo mais, né? Inclusive isso apareceu, a gente trabalhando em Copa do Mundo, eu com os meus alunos, claro, de acordo com as faixas etárias, obviamente, porque afinal de contas somos profissionais, sabemos o que estamos fazendo, né? Apareceu todas essas questões em relação ao Catar, e aí a gente conseguiu debater tudo isso em português. Então, qualquer tipo, na verdade, eu e a Mari, a gente conversa sobre isso, né? Qual cultura brasileira a gente está com uma dificuldade de falar a cultura brasileira, na real. Porque quando você mora fora, você percebe isso muito mais claro do que quando você está inserido dentro do contexto, né? Eu nunca parei para pensar sobre isso quando eu estava dentro do Brasil, quando eu morava lá, né, Mari? Faz sentido isso para você? Não, faz sentido, porque quando a gente vai morar fora, o seu primeiro. Eu moro já. Gente, vai fazer 12 anos, é muito tempo. O primeiro instinto é: ai, não sei quem é brasileiro, ai, vai ser meu amigo, porque é brasileiro. E quando você começa a conhecer os brasileiros fora do Brasil, né, você começa a perceber que nem todo brasileiro é seu amigo, nem todo brasileiro compartilha das mesmas culturas que você e das mesmas questões e concorda politicamente, socialmente, religiosamente, enfim, com todos os aspectos. Então, ser brasileiro unicamente não é o que nos une, né? Então, por isso, quando os alunos vêm para a nossa aula, essas famílias a gente não conhece, as famílias não conhecem a gente. Claro que tem, eu acho que uma noção geral, porque as famílias que procuram a gente estão mais alinhadas com o que a gente pensa, porque segue a gente nas redes sociais e tal. Então, outra coisa que é importante falar, o número de brasileiros que existem na região de Los Angeles. Vamos falar da nossa aula in person, da nossa aula presencial. O número de famílias brasileiras que existem no entorno da onde a gente dá aula e o número de famílias que procuram a aula é tipo 1%, entendeu? Então, as pessoas... Não é esse interesse todo também, por várias questões, porque tem que pagar, porque é sábado de manhã, enfim. Mas muitas famílias também não têm esse interesse em todo que a criança fale português, né? Então também é uma ilusão achar que você vou chegar aqui e vou dar aula de português, as famílias vão amar. Não, porque também tem gente que não tá nem aí, entendeu? Que a criança fale português. Então e outras pessoas estão super aí e são nossos alunos há 7 anos, sei lá quantos anos faz que existe a Brasil Play Learn, entendeu? Tá desde o primeiro dia. Então é isso também, é isso que a gente... Quanto? 6 anos. Vai fazer 7, né? 6 anos. Vou fazer 6, a louca. Mas é isso também, é isso que a gente encontra, é isso que a educadora de português como língua de herança também encontra. Porque isso que você falou do Saci, porque às vezes a família também quer, né? Não que a gente vai fazer o que a família quer, mas é isso também que eles esperam. Você entende? É muito louco. E eu acho que quando as pessoas começam a ter aula com a gente online e percebem que não é isso que a gente vai fazer, que a gente vai pegar as sabedorias,
os interesses da criança, e a gente vai falar de Minecraft, a gente vai falar de Harry Potter, a gente vai falar de Copa do Mundo, e vai introduzir o português, as famílias... começou uma família nova com a gente 2 semanas atrás, que a mãe estava super receosa, ai, não sei, meu filho não gosta de aula online, sabe aquele tipo? Vamos fazer uma aula experimental. E a professora Catarina deu uma aula experimental de Roblox, tia, algumas dessas coisas, Minecraft, o que era, Bia? Roblox, Minecraft. É um desses. Qual que é? Era um desses videogames. Eu acho que era desses... Roblox. Era Roblox, eu acho. Roblox. Porque a Catarina é mais jovem, é jovem. Não. E ela deu aula em português sobre isso. Aí a mãe mandou uma mensagem no WhatsApp. Gente, eu fiquei encantada. E o meu filho amou. Ela deu uma aula de português falando sobre Roblox. E dizer que sei lá. É claro que ele vai continuar. Eu falei, nossa, o que será que ela estava achando que era aula de português? Da mãe, né? Eu não perguntei para ela, o que será que ela estava achando? Ela achou assim, e é uma coisa que a gente sempre faz, e a Catarina respondeu kkkkk, tipo, a professora, tipo, é simples, eu sempre faço isso, mas a mãe assim, gente, eu nunca tinha visto isso, porque essa visão arcaica que os pais também têm, né? Não são só as educadoras, as famílias também têm. Mas isso é só terminar antes de fazer pergunta de meio indo para os finalmente de plurilinguismo, que é o lance da Felícia, né? O samba da Felícia. A gente também, eu e a Mari, a gente entendeu que a gente tinha que abrir o Brazilian Play and Learn e trazer outras pessoas com outros conhecimentos, com outras didáticas, com outras culturas, com outro tudo, para a gente aprender. Então, a gente é uma iniciativa multigeracional, digamos assim, entendeu? Multicolorida, multicultural, plurilingue, que aí sim a gente consegue, por exemplo, tem um aluno que ama videogame, eu não vou passar para Mariana, né? Não vai passar assim necessariamente para Bia. Bia ainda tem 2 filhos que amam videogame, até consigo assim. Mas, por exemplo, tem a Catarina, ou por exemplo, tem uma criança que é absolutamente fluente, entende tudo, fala tudo. Lívia é jornalista, revisora, sabe é atriz também, sabe trabalhar a gramática, mas de um jeito super fluido, entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Isso é uma recomendação, na verdade, que eu e a Mari a gente faz para outras iniciativas. Abram, procurem parcerias, porque assim você aprende. Eu e a Mari, a gente vive aprendendo, a gente troca muito como educadora e as famílias ficam felizes, né? Eu acho que isso é legal. Porque encontrar a professora que seja a melhor professora para sua criança, né? Para a sua família. A melhor educadora que vai atender a sua família de uma maneira plural. Exato. Eu ia acrescentar que, assim, uma coisa que é importante é uma questão epistemológica do termo. Essas crianças não são brasileiras. Essas crianças são falantes de português. É diferente. E talvez, de fato, aquilo que a gente pode acrescentar à cultura delas, ao repertório linguístico-cultural delas, é, por meio do português, poder descobrir muitas coisas, inclusive o que elas quiserem. E não só o que eu quero, o que a mãe delas quer. Né? Então, um dia desses, eu comecei a falar de Saci, porque era folclore, e o menino falou, quem é Saci? E eu adorei, porque a mãe dele é socióloga. Ela falou, nunca falei de Saci, nunca vi importância de... ok. Então esquece. Eu tenho que pensar qual é a cultura desse cara, não a minha. Sim. Eu sou um veículo para ampliar, né, esse vocabulário, mas ele é falante de português. Já é uma coisa incrível. Total. Né? Que a Felícia também, ela pega aqueles alunos que já entendem e falam, né, Mariana? Vamos falar que Felícia é meio... Nossa, Felícia, eu vou passar para você umas coisas aqui. Porque a gente pega umas buchas, viu, Felícia? Então, assim, isso... Aí depois a gente troca... Mas sabe por quê? Que já tem a ver com uma coisa muito importante que a gente, como professor, tem que pensar. Só chega para mim quem fala porque eu acabei me especializando e divulgando mais o meu trabalho de alfabetização, ou meu trabalho de transferência para os aspectos de leitura e escrita. O que quer dizer assim? Quem fala, o falante de herança, quem fala não precisa falar mais, agora tem que escrever também.
Sim. Agora, quem não fala é outra história, porque não tem por que uma criança saber ler e escrever em português e não saber falar. Mas aqueles que já falam, o que eles precisam é aumentar essa capacidade para ser um plurilinguismo responsivo, sabe? Então, acaba que o público se especializa, né? Sim. E em relação ao... Bom, você quer falar do seu livro, né? E também eu queria que você falasse só um pouquinho dessa questão quando a gente, por exemplo, a mãe estranha muito, algumas mães, né? Acabam estranhando muito essa questão de, às vezes, a gente dá aula de português como língua de herança 80% em inglês, ou a gente mistura numa mesma frase inglês, português, até eu tenho alunos plurilíngues que falam 4 línguas, a gente tira muito sarro, porque às vezes numa frase tem português, espanhol, francês e inglês. Então, como é que é isso, assim? Explica um pouco para quem está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, o que que é esse negócio de plurilíngue? O que que é isso? Sim. Então, tudo que a gente fala com pluri, a gente não está falando língua, como é que eu posso dizer? 2, 3, 4, 5 línguas somente. A gente pode estar falando que um sujeito monolíngue é plural, porque, na verdade, quando a gente fala em plurilinguismo, pluriletramento, a gente está falando de uma amplitude de possibilidades de se expressar, de comunicar. Claro que é uma discussão muito mais pertinente à educação bilíngue, porque envolver 2 línguas de maneira mais efetiva e não utilitária, não mecânica, deveria seguir essa pegada. Mas existe uma diferença entre bilinguismo, trilinguismo e plurilinguismo. O plurilinguismo está assumindo uma prática, uma reflexão heteroglóssica, translanguage, incluindo todas as línguas de uma vez só. Então, eu já perdi alguns alunos porque os pais não entendem isso. E é complicado, sabe? Porque às vezes também, eu não sei até que ponto o pai quer mudar. A gente explica, eu acho que a gente deve explicar, mas o pai ficar corrigindo a criança lá do outro cômodo é complicado, né? Uma aula ser 85, 90, 100% inglês da parte dele é uma aula de português também. É uma aula que a gente está priorizando esse outro código, nem que só eu fale. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que a gente só falava assim, eu falava em português e ele respondia em inglês, assim por muitos meses. Quando bateu aí quase 1 ano de aula, eu falei assim, pois é, agora a gente vai só tentar, isso é um jogo, tá? E aí, cada vez que você conseguir, você ganha um brigadeiro, porque o meu ponto nas minhas aulas é brigadeiro. Ah, mas você está incentivando a obesidade. Não, não estou, porque o brigadeiro para uma criança no exterior é uma coisa mítica, sabe? É uma outra coisa, né? E o brigadeiro voa também, né? Se você fala, ih, brigadeiro voa. Então, a conta do brigadeiro sobe e desce, a criança está falando português na aula. Com a ressalva assim, quando eu não souber, posso te perguntar? Pode. Posso falar inglês? Pode. Porque é assim que a gente fala. Gente, eu vou agora imprimir a última hard copy antes do livro mesmo. Tem muita coisa em inglês e português. Sabe assim, a frase começa em inglês e termina em português? As minhas listas, elas começam to do. Call Cláudia para fazer tal coisa. Não somos assim. Por que a gente vai regular ou curb isso nos nossos alunos? Não é preciso, não é necessário. Agora, a aula é para o desenvolvimento do português. Então, eventualmente, aí a gente foca, aí a gente restringe. Mas é uma coisa jogo, que a gente não... É um jogo, a gente não está tolhindo a criança, a gente está usando de uma estratégia para aquilo florescer. Eu acho incrível que então, você falou, porque eu estou fazendo exatamente, sem a gente se falar, esse ano... Opa, a gente tem 10 minutinhos aqui para a gente wrap. Esse ano, tem alunas que, e quando tem aulas em grupo, elas sabem que as duas falam inglês, elas sabem que eu entendo inglês. Pra que a gente vai falar português? Deixa eu falar óbvio. português.
eu respondo em inglês porque ela vai entender mesmo. Aí, esse ano, eu pedi para elas terem um caderno, para não ficar aquelas folhas soltas, né? Uhum. E aí eu pedi para elas escreverem na primeira página por que você quer aprender português. Não o seu pai, não a sua mãe, porque você, from the bottom of your heart, por que você quer aprender português? E aí elas escreveram e saíram as respostas, né, que foram muito legais. Então, sempre no começo da aula eu falo, lê a frase, por que você quer aprender português? E aí a gente começa a aula. E aí a conversa foi exatamente essa. Vocês estão aqui, aí depende da idade, né, depende da maturidade, mas eu entro até do tipo, o seu pai e a sua mãe estão pagando. Uhum. Então, vocês, mesmo que seja um pedaço da frase, eu quero ver que vocês estão tentando se comunicar, que vocês Sim. estão querendo se comunicar em português. E realmente isso foi um game changer, assim, na aula para essas pré-adolescentes, digamos assim, né? Nessa idade de 10 anos, 9 anos, que já dá para ter uma conversa nesse nível, assim. Então, muito legal. Uhum. Porque é exatamente esse o lugar, é essa relação, né? Essa relação honesta. Exato, não, e assim, eu nunca vou esquecer o que uma aluninha me falou em maio do ano passado, porque eu estava explicando para ela que era um dia muito especial, era 16 de maio, e estava dizendo que era o dia do PLH. Ela falou, o que que é PLH? Ela faz aula comigo há 3 anos. Ela mora na Alemanha e tal, e aí eu falei, expliquei e tal. E falei que a mãe dela investia nisso e que a mãe dela queria que ela falasse, papapá. E acho que usei certos termos que ela falou assim, mas tia Felícia, minha mãe não ensina português para mim. Você me ensina português. E é exatamente isso, né? Então, assim, os pais têm que viver essa língua das mais plurais formas possíveis. Mas quando a coisa passa para a esfera do ensino, para a esfera do agora a gente precisa formalizar de alguma forma aquilo que você já sabe, você precisa de um educador. Agora, de verdade, que educador que vai ser esse? A gente tem que pôr a mão na consciência enquanto profissionais ou quase profissionais nessa área, porque isso é muito sério, é uma tarefa muito séria. Muito bom. Mari, comentários. A Mari tá caladinha, tô impressionada. Assim. Não tô, não. Eu tava mutada, mas agora já amutei. Amutei. Não, Amutei. Eu amuto, amutei. você Aí, ó. amuta, ele Ó, amuta, eu amutei, nós nós amutamos. amutamos. Não, essa última conversa aí de vocês, eu pensei que a minha filha de 7 anos, a Olivia, ela é isso. Ela fala perfeitamente e ela precisa agora aprender a ler e escrever. Mas é isso, eu não ensino. Eu não ensino porque eu sou a mãe, né? Não dá certo. E quando eu tento ensinar, a gente briga, aquelas coisas, que é 7 anos, turning 17, sabe? Mas é isso, eu preciso colocar ela na Brazilian Play and Learn, para ela aprender Mariana, a ler e escrever. não sabe, ontem eu zoei, vai, não vou falar que eu zoei meu filho, mas meio que, né? Porque A gente zoou nossos filhos. eu cheguei e falei, Miguel, mas você tem que aprender a escrever português, né? Aí ele falou, mas e ler em português, porque ele nunca lê, né? Ele lê assim, eu não vejo ele lendo. Quando ele lê livro, é livro em inglês. Ai, mas eu sei ler. Aí eu peguei e falei, duvido que você saiba ler isso. Escrevi molho ele tava tomando banho. Aí eu morro. E não, ele olhou para mim e falou, molho. Eu falei, mano, você sabe ler em português? Nem eu sabia que você sabia que LH era lhá. Eu sei. Eu falei, Mas eu ia falar isso. A minha filha, ela tem 7 anos. Ela lê as palavras que ela conhece. Por exemplo, se ela estiver lendo um livro, macarrão com molho de tomate, ela vai ler molho, porque ela vai entender o coisa. Se ela não conhece a palavra, ela lê molho. Mas ela sabe que é molho, por exemplo, assim, casinha. Ela estava lendo um livro para Bárbara, minha nenê. A casinha, ela leu. A casinha de doce, ela leu. Eu falei, nossa, ela leu casinha. Mas é uma outra palavra que tinha na outra página, que tinha NH. Mas ela não conhecia a palavra, ela foi anha. E aí, entendeu? Mari, Então, a gente entra. É isso, né? Que é a questão dos fonemas, porque o Miguel é disléxico, então como você aprende? Aí já é um outro podcast, que eu acho que, inclusive, a gente tem que, né,
Porque a gente tem essa visão, eu tinha, pelo menos, antes de ter o meu filho, essa visão arcaica que a gente só aprende pelo som. E não é verdade, Uhum, entendeu? uhum. Tem Não. processamento auditivo, quem é disléxico, enfim, quem não é, né, normativo, digamos assim, Uhum. de outras maneiras. Eu acho que aí é um next step para a gente que está ensinando Uhum. de herança, trabalhar esses outros branches, né? Esses outros. Não, a Isso que a gente falou aprende do também. começo da visão arcaica de ensino, como um todo, não só como o português, mas ensino como um todo, né? E daí a gente vai deixando algumas crianças para trás. Aí esse rolo compressor de educação vai deixando algumas crianças para trás, né? Exatamente. Não, tem métodos, por exemplo, que a gente pouco usa, porque no final das contas cada língua tem o seu lugar, né? Que é o método de semelhança e opostos. Eu posso muito bem ensinar pelo oposto da língua inglesa. Eu posso muito bem ensinar pela tentativa e erro, também faz parte. Agora, e aí eu vou ser bem categórica, porque eu nunca tive mais certeza disso. Você quer ser um bom professor de PLH? Ou de qualquer coisa, você vai ter que estudar. Mas não é estudar alguma coisa que você considera que está pronta. Você vai ter que refletir, você vai ter que discutir com as suas colegas, ouvir, ir para casa do tipo, cara, eu não acredito que falaram isso. Porque aí dias depois você vai falar assim, não, mas peraí. Não, mas dá para fazer. Né? Então, assim, várias vezes te xinguei, Felícia. Várias vezes te xinguei. Te xinguei, admito. Te xinguei. Ai, a Felícia viaja, Bia. Nossa, a Felícia viaja demais. Não, porque a gente tem que mudar, porque é difícil também você olhar e falar, nossa, gente, não é isso que eu tô fazendo. Ai, mas a Felícia não dá, ela viaja, ela fala cada coisa, depois você fala, ah, tá, entendi. Exato. E, ó, posso falar uma coisa? Fala. Que é a coisa do livro, né? O livro é para professores. É uma série de 3 livros. Esse livro só levou 7 fala logo anos. que vai acabar o tempo. Pois é, esse livro só levou 7 anos. Adivinha quem está nas minhas referências? Vocês duas. Os 2 textos, os textos das colegas estão, porque, pô, a gente aprendeu muito juntas, a gente descobriu coisas. Então, Bia está no capítulo 7 e Mariana está no capítulo 3 e 7. Ai, fiz 2 aparições.